Você já se sentiu angustiado por não receber uma mensagem? Já ficou revivendo mentalmente aquela situação em que alguém que você gosta simplesmente esqueceu de você? Talvez não tenha respondido seu bom dia, não se lembrou de uma data importante ou não percebeu sua ausência. À primeira vista, isso pode parecer apenas carência ou insegurança momentânea, mas quando olhamos com mais atenção e com mais profundidade, percebemos que há algo maior por trás, uma fome silenciosa, um medo escondido, uma necessidade insistente de ser lembrado. Essa necessidade tem raízes profundas. Ela não começa no relacionamento atual, nem na amizade mais recente. Ela vem de longe, de muito antes de sabermos colocar em palavras aquilo que sentíamos. De quando, ainda crianças, nosso maior medo não era a rejeição amorosa menos, era o esquecimento afetivo. Carl Gustav Jung nos ajuda a entender esse fenômeno com uma clareza quase desconfortável. Para ele, o que não é tornado consciente se manifesta como destino, ou seja, aquilo que você ignora em você mesmo, seus medos, suas feridas, seus complexos, começa a dirigir sua vida de maneira silenciosa e repetitiva, inclusive nas relações. E é aqui que começamos a entender por que tantas pessoas vivem presas a uma ansiedade afetiva constante. Elas não sabem exatamente o que querem, mas sabem o que não suportam, a sensação de serem esquecidas. Para elas, o silêncio do outro não é apenas ausência, e dor. É confirmação de uma crença muito antiga. Eu não sou importante. Na infância, o olhar dos nossos cuidadores molda nossa percepção de valor. Quando esse olhar é consistente, afetuoso e presente, criamos uma base segura. Mas ele é ausente, instável ou indiferente. Aprendemos, sem perceber, que o amor é algo que precisa ser conquistado o tempo todo. E mais do que isso, que ele pode ser retirado a qualquer momento. Desenvolvemos um complexo emocional, uma estrutura inconsciente que associa amor à lembrança constante, validação frequente, presença ininterrupta. É por isso que você pode estar em um relacionamento aparentemente saudável, mas se sentir constantemente inseguro. Por isso que visto às 14h37 e não respondeu, vira um gatilho emocional tão forte. Porque não é sobre a mensagem de hoje. É sobre o olhar que você esperava aos 5 anos e que não veio. É sobre o abraço que nunca aconteceu. O reconhecimento que você não recebeu. A presença que faltou. A criança dentro de você ainda está esperando ser escolhida. E até que ela seja ouvida, você vai continuar cobrando dos outros aquilo que ela não recebeu. Essa fome por atenção é, na verdade, uma forma de sobrevivência emocional. Um mecanismo inconsciente para garantir afeto, pertencimento e segurança. Mas ela se torna um ciclo exaustivo. Você pede atenção, e quando recebe não basta. Logo vem o medo de perder, a dúvida, a ansiedade. E assim, o que deveria ser vínculo vira vigilância. O que deveria ser amor vira cobrança. O que deveria ser cuidado vira dependência. Jung nos mostra que a saída para esse ciclo não está no outro, está em nós. É preciso olhar para a origem da fome, e não apenas para os sintomas. É preciso ter coragem de perguntar: de quem eu estou querendo ser lembrado? De verdade, porque muitas vezes, o que projetamos em nossos parceiros, amigos ou colegas é a dor não resolvida da criança que um dia fomos. Essa criança precisa ser acolhida. E isso só é possível quando o adulto que somos hoje decide assumir o papel de cuidador interno, quando paramos de esperar que os outros preencham nossos vazios e começamos a oferecer a nós mesmos aquilo que ninguém soube dar. Isso não é egoísmo. É maturidade emocional. É o início da verdadeira individuação, o processo de nos tornarmos inteiros, como Jung dizia. A individuação é dolorosa, porque exige que a gente pare de culpar o mundo e comece a se responsabilizar pelas nossas feridas. Ela pede silêncio, autoescuta, paciência e, acima de tudo, pede presença menos consigo mesmo. Porque é impossível se sentir esquecido quando você está de fato presente para si. Comece se perguntando: quando foi que comecei a acreditar que precisava ser lembrado o tempo todo? Talvez você se lembre de uma infância em que você precisava chamar a atenção dos seus pais para ser visto. Talvez tenha crescido em um lar onde o afeto era escasso e condicionado ao bom comportamento. Ou talvez tenha sido uma criança que se sentia invisível. Por mais que se esforçasse, essas experiências, embora muitas vezes esquecidas racionalmente, deixam marcas profundas no inconsciente. E o inconsciente tem memória própria. E se não for ouvido, vai repetir as mesmas situações com novas pessoas, esperando que dessa vez, o final seja diferente. Mas não será, porque a cura não está no outro, está em você. A verdadeira transformação acontece quando você começa a oferecer à sua criança interior aquilo que ela tanto pediu: atenção genuína, escuta amorosa, aceitação
sem condição. E isso começa em gestos simples: parar de se criticar o tempo todo, validar suas emoções, não minimizar sua dor, dar-se descanso, celebrar suas pequenas conquistas, ficar consigo mesmo sem pressa de ir embora. Quando essa presença interna começa a se firmar, os vínculos externos se transformam. Você não ama mais para ser lembrado, você ama para compartilhar. Você não exige mais respostas imediatas. Você sabe que tá tudo bem se o outro não te validar o tempo todo, porque você já aprendeu a se lembrar de si. E isso não significa que você não vá mais sentir falta, saudade ou insegurança. Significa que você vai reconhecer esses sentimentos sem se perder neles. Vai olhar para eles como quem olha para uma criança assustada, menos com compaixão e não com julgamento. Você começa a perceber que não precisa mais correr atrás de amor, porque o amor que você precisava já está dentro de você. Só estava escondido atrás das dores que nunca foram acolhidas. Agora, talvez você esteja se perguntando: mas e se eu nunca conseguir me libertar dessa necessidade? Você não precisa se libertar totalmente, precisa apenas se comprometer com um processo, com a escolha diária de não se abandonar, de voltar para si todas as vezes que sentir que o mundo te esqueceu. A memória que mais importa não é a que vem dos outros, é a que você carrega de si mesmo. A lembrança de quem você é, do que você já superou, do valor que você tem, mesmo quando ninguém diz isso em voz alta. E se mesmo assim a dor da ausência vier, respire, coloque a mão no peito e diga para si mesmo: eu estou aqui, eu me vejo, eu me lembro. Essa frase pode parecer simples, mas carrega um poder enorme, porque ao longo da vida a gente vai descobrir que não é sobre ser lembrado pelos outros, é sobre não se esquecer de si. Agora eu quero saber de você. Em algum momento da sua vida, você sentiu que precisava desesperadamente ser lembrado por alguém? Como isso te afetou? Compartilhe aqui nos comentários. Sua história pode ajudar outras pessoas a se identificarem e começarem a se curar também. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, aproveita para se inscrever no canal, curtir e compartilhar com alguém que também sente essa fome de atenção. Às vezes, um conteúdo assim pode ser o primeiro passo na jornada de cura de alguém.